E aí, pessoal, bem-vindos ao Corujaverso. Eu me chamo Diego e hoje é sexta-feira, dia de maratonar séries nessa pandemia, não é mesmo? Então eu vou trazer uma indicação coruja para vocês. Uma série nacional da Netflix chamada Bom Dia Verônica. Uma série que mostra toda a qualidade da produção brasileira. Então, se você tem ainda aquele preconceito de que a produção brasileira não é muito boa, é só comédia pastelão, aquelas comédias meio sem graça e forçada, pode esquecer disso aí, que já tem muito tempo que as produções nacionais têm uma qualidade muito boa e são reconhecidas, premiadas, indicadas lá fora para prêmios internacionais. Então, meus amigos, pode confiar nessa indicação, porque além de um bom entretenimento, a série também traz uma mensagem muito importante do tema da violência contra a mulher, que nós vamos debater aqui, tanto a série quanto as suas mensagens. E olha só, se você ainda não assistiu essa série, corre na Netflix para assistir, mas espera aí, termina o vídeo aqui primeiro, pois essa análise aqui pode ficar tranquilo que é sem spoilers, beleza? Então vamos para a análise agora! Pois bem, a série Bom Dia Verônica é baseada no livro de mesmo nome, escritos pelos talentosos autores nacionais Rafael Montes e Ilana Casoy. O Rafael Montes, ele é mais virado na parte da ficção, né, da fantasia com suspense, terror, investigação policial. Por outro lado, a Ilana Casoy é mais da parte documentarista. Ela faz estudo de casos de serial killers, psicopatas brasileiros, já estudou as provas dos casos Nardoni, do caso Richthofen. Então, essa mescla dos dois, da ficção com a realidade, criou uma obra muito interessante, que é o Bom Dia Verônica, né? Eles são criadores tanto do livro quanto da série. E assim, essa série ela aborda muito o tema da violência contra a mulher. Também aborda a corrupção dentro do poder, né, o descaso, algumas coisas, mas o foco principal é na violência contra a mulher. E nessa série nós somos apresentados a 3 protagonistas. A primeira que eu vou falar aqui é que dá nome à obra, que é a Verônica, que ela é uma escrivã da Polícia Civil de São Paulo. Um dia ela trabalhando na delegacia, uma mulher que foi até a delegacia, ela comete suicídio na frente ali de todo mundo, né? Chocando muito a Verônica. O pessoal fica chocado, mas logo em seguida já fica mais preocupado com a imagem da delegacia. O delegado já fica preocupado porque vão cobrar ele. E aparentemente a Verônica é uma que ficou realmente chocada e que quer entender por que isso aconteceu. Então, mesmo ela sendo escrivã, ela é policial, mas ela é escrivã, faz mais parte do trabalho administrativo. Ela decide investigar por conta própria, já por causa do descaso de algumas autoridades. Tem uma delegada ali bem escrota. Tem um pessoal ali que meio que não tá nem aí, né? Tem mais coisas importantes, como eu falei, como a imagem da delegacia. Então ela começa a investigar por conta própria. E é um personagem bem interessante, né? Interpretado pela Taina Miller. Mas dos 3 protagonistas eu tenho que falar que é ela que eu menos gosto. Não por causa da personagem, mas porque ela foi colocada em algumas situações que são assim desnecessárias, são exageradas, né? Que não condiz com o que deveria estar acontecendo. Forçados, assim, são roubos do roteiro, casos que não teria como ela escapar de um certo jeito, mas ela escapa. Eu vou falar dessas partes mais específicas quando eu estiver analisando os pontos positivos e pontos negativos da obra. Mas para mim o que mais me incomodou nessa parte da Verônica e dessa trama foi essas forçadas de barra. Mas tirando isso, é um personagem interessante, é um personagem que mostra todo um interesse, toda uma vontade de resolver para poder ajudar as mulheres, para poder ficar decifrando, resolvendo esses crimes, né? Mas muitas vezes ela tá sozinha ou com uma outra pessoa. Então ela é um personagem que ela age muito sozinha ou com pouco apoio. Somos apresentados também a Janete, que é interpretada pela Camila Morgado, que faz um trabalho impecável. Nossa, a Camila Morgado roubou a cena aqui, tá? Junto com o Du Moscovis. E assim, ela transmite toda aquela situação perigosa de estar vivendo em um relacionamento abusivo, mas ainda num nível mais baixo, mais profundo, porque ela é a esposa do psicopata, do vilão da obra, né? Então ela consegue passar toda a sua angústia, todo o seu medo, toda a questão de estar sendo dominada, de não ter mais vontade própria, de estar sendo controlada mesmo, de não ter mais uma vida dela. Agora ela vive para o marido, para fazer as vontades do marido, vive sempre com medo. Você vê que quando ela está interagindo com ele, ela está sempre atenta para não causar algo que ele não vai gostar, né? E muitas vezes ela se culpa por isso. Ela tá, mesmo quando ela está longe dele, ela fica observando para ver se ela não está sendo observada.
Por quê? Porque ela tem muito medo disso, ela tem muito medo desse relacionamento. Ela já viu muita coisa de errado do marido dela, monstruosidades, ela sabe como ele é. Então ela não tem muita esperança de conseguir escapar. Ela até procura a Verônica para pedir ajuda, né? Mas é muito complicada a situação dela e reflete muito a relação, a situação de milhares de brasileiras, de milhares de mulheres. Claro, sem a companhia do psicopata. A gente pode falar de um predador sexual, como eu vi algumas pessoas denominando ele, né? Desse psicopata. Tem muito monstro por aí, muita pessoa ruim, mas esse caso dele é realmente específico. Mas ela representa muito essas mulheres que sofrem pra caramba. E se você assistir essa série e continuar falando que o sofrimento dessas mulheres é mimimi, que elas largam quando quiser, amigo, muda de conceito, vai fazer um tratamento, né? Porque não tá muito certa essa sua situação, não. Pois bem, ela rouba muita cena, transmite toda essa dor, todo esse sofrimento, e a gente vai acompanhando, torcendo para ela conseguir escapar e ter uma vida decente, né? Porque até um certo momento fala, nossa, você perdeu tudo, a sua vontade, a sua autonomia, até mesmo seu brilho nos olhos, sabe? Ela tá vivendo ali por viver mesmo. E fechando a trinca de protagonistas com chave de ouro, nós temos o Cláudio Brandão, interpretado pelo Eduardo Moscovis, que também fez um trabalho belíssimo. Nossa, ele é o psicopata, ele é o vilão da obra, a gente já descobre isso no trailer mesmo. Então no início das cenas também você já vê assim, esse cara é perturbado é meio maluco, tá? Não foge dele aí, moça. E assim, cara, todo momento que ele tá em cena, ele mostra que ele é ameaçador, sabe? Coisas cotidianas da vida, com ele por perto é preocupante. A questão de um jantar, ele tá jogando cartas, sabe? Porque ele é imprevisível, mas ao mesmo tempo ele tem aquela aura de tipo, ele tá por dentro ali, quem não conhece compra ver que é uma pessoa que acha que é uma pessoa normal, mas você sabe, você sente pelo olhar, pelo jeito que ele se posiciona, pelo jeito que ele fala, que ele é um dominador abusivo, que ele é muito ameaçador, sabe? Então é uma construção muito bem feita do Eduardo Moscovis, mesmo pegando assim, todos eles pegaram do livro, né? Mas levar do livro um personagem importante para telas, para telona, para telinha, filme ou série, é muito diferente. Você não pega o personagem ali e faz exatamente igual. Não é assim. Tem muitos personagens bacanas em livros que são levados para filme, para série e viram uma bosta. E não é o caso. O Eduardo Moscovis criou muito bem. Quem vê de longe pensa que ele é um tiozão e tudo mais, mas quando você vai vendo, você vai conhecendo, vai vendo os trajetos, você percebe que o quanto ele é perigoso. E mais uma coisa, tá? Eu não vi o trailer da série, acho que a maioria das pessoas viram o trailer da série, mas eu não vi. Então teve uma descoberta bem no início da série que eu fiquei chocado. E depois que eu fui ver, agora para fazer o vídeo, que eu tinha percebido que já tinha revelado, eu achei um grande erro. O Eduardo Moscovis, ele é um policial. Então assim, quando eu descobri no episódio ali, eu fiquei em choque, porque além dele ser um cara perigoso, ele é um cara renomado, é um cara de prestígio, ele é considerado um herói dentro da corporação. Então, além de você ter esse relacionamento abusivo, você não tem a chance de simplesmente, vou sair, vou sumir, vou denunciar. Não, se você denunciar a palavra dele contra a sua, ele é um herói. Então, pesa ainda mais essa questão dele ser tenente-coronel da polícia e ter todo um prestígio. Tanto o Eduardo Moscovis quanto a Camila Morgado, pela construção dos personagens, pela criação, eu acredito muito na indicação de ambos para o Emmy Internacional. Inclusive eu ficaria surpreso se eles não fossem indicados. Então anota aí, Corujaverso cravou. Camila Morgado e Eduardo Moscovis vão ser indicados ao prêmio de melhor ator e atriz no Emmy Internacional. E falando dos pontos altos, a atuação dos três é o ponto mais alto, né? Especialmente dos dois últimos que eu falei. A criação do clima de tensão também, de suspense, de ameaça, o design de produção, a fotografia, tudo caminha junto para criar esse clima de envolver o espectador, de querer maratonar para descobrir tudo. Então a produção em si é maravilhosa, sabe? A criação, tudo, muito bom, as atuações, a mensagem que passa, tudo isso são pontos muito positivos da série. Já os pontos negativos, como eu falei, são cenas forçadas, roubadas do roteiro, situações como, por exemplo, a da mata, eu não vou falar o que, mas uma certa personagem apaga no meio de uma mata perigosa, abandonada, e ela acorda depois em casa, em segurança, algo que seria muito difícil de acontecer, né? Também invasão de um domicílio. Então, algumas cenas forçadas, assim, personagem garantindo a sua segurança, sendo que não tem tanta segurança assim, né? Então, são cenas assim que eu acho que deu uma desviada, assim, que tirou um pouco
dessa questão até de preocupação. Você se preocupa com alguns personagens, mas tem outros também que você vê que o roteiro tá roubando, né? Também eu achei meio fraco a situação de alguns personagens secundários que não foram bem desenvolvidos, não foram bem explorados, como é o caso do esposo da Verônica, que eu acho que não foi bem desenvolvido. Algumas situações ali familiares eu achei que poderiam ser melhor desenvolvidas. Acho que teve um pouco de barriga assim na série, né? A questão também do delegado-chefe, eu esperava mais dele. Então, alguns pontos negativos, mas que não estragam de maneira nenhuma a série. Muito pelo contrário, é muito boa, mas essas partes assim, acho que puxou um pouquinho mais a nota da série, a meu ver. Alguns temas também secundários da série tem muito dessa questão da parte do psicopata, dessa violência da mulher, não é mesmo? Até também tem uma parte secundária que também com relação à violência de um cara que fica extorquindo mulheres, né? Um safado aí, também ainda tem um certo destaque, mas mostra muito a questão do o desinteresse de todo mundo em combater esses crimes, essa violência, né? Tanto da polícia quanto de investigar, do judiciário, do legislativo, todo esse desinteresse que fulmina tanto na parte das mulheres não denunciarem, não levarem adiante as suas denúncias, ou também ter isso, mas não ter uma resposta que esperava, uma resposta de segurança e sofrer as consequências, né? Tudo isso mostra essa relação, esse descaso com relação às autoridades. Mostra também muito a questão do jogo político, jogo de poder, né? Quem pode mais, o que pode ser feito, o que pode ser desconsiderado, também trabalha nessa questão desse jogo de poder. E assim, essas investigações falhas, esse desinteresse em fazer um trabalho melhor, um trabalho mais árduo, até mesmo a impossibilidade de fazer por falta de estrutura, reflete muito na situação da nossa sociedade em relação com a violência contra a mulher. Então agora eu peço licença para vocês, eu vou ler alguns dados para vocês aqui sobre violência doméstica e tudo mais, dados de 2019 que eu peguei do Fórum de Segurança Nacional do Brasil, beleza? Então a partir de agora eu vou estar lendo para vocês alguns dados. E é o seguinte: em 2019 foram registrados 266.310 registros de lesão corporal em decorrência de violência doméstica. 266 mil que foram registrados. Imagina a quantidade de pessoas que não denunciaram, que não registraram, ou ainda a quantidade de pessoas, a quantidade de agressões que teve até para uma pessoa ser denunciada. Ter essa coragem de delegacia, ou seja, uma agressão a cada 2 minutos. 2 minutos uma mulher agredida. 66.123 vítimas de estupro. Um estupro a cada 8 minutos. E olha só que alarmante também, 57,9% dessas mulheres são menores de 13 anos. Ou seja, estupro de vulnerável, não tem essa. E você fala, não teve consentimento, não tem essa, menor de 14 anos, estupro de vulnerável. Se você pensa assim, você tem problema, tá? Então olha a quantidade. E mesmo caso das lesões corporais. Imagina a quantidade de pessoas que não denunciaram, que aconteceram e que não tiveram a coragem de denunciar por causa de pressão da família, do marido, da sociedade, medo de retaliação, né? Então a situação é terrível. E também ocorreram 1.326 feminicídios, sendo que nesse 89% foram pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Então olha só a situação que a gente está vivendo. Assim, são dados de 2019, eu vi que em 2020, até o primeiro semestre, o número de feminicídios aumentou mais ou menos 2%, mas felizmente teve uma queda no número de lesões corporais, acho que foi 11%, e 22% ou 25% no caso de estupros, algo assim. Desculpa, eu não tenho os dados aqui agora para ver essa parte, mas ainda é muito, é demais. E essa série serve também para a gente refletir, para a gente pesquisar, para a gente ver a nossa volta, que não é questão só de mimimi. A pessoa não tá com a outra porque ela gosta de apanhar, porque ela é sem vergonha, nada disso. Então todo mundo tem que buscar uma solução melhor. As autoridades têm que colocar, tem que investigar melhor, tem que legislar melhor, tem que julgar melhor. Nós, homens, temos que entender melhor a situação. Não tem essa questão de ninguém é dono de ninguém. A gente não tem na propriedade da pessoa, da mulher. Você tem que saber que não é não. Você tem que entender que acabou, cada um pro seu lado. Você não tem que ficar insistindo, você não tem que ir atrás para destruir a vida da pessoa. E assim, esse caso de violência aqui, a gente está falando aqui, é lógico que existe também na questão do relacionamento homoafetivo, mas a maioria desses casos são causados por homens mesmo, essa violência. Então o recado maior são para os homens, mas qualquer pessoa abusiva tem que se controlar, tem que buscar ajuda profissional,
Porque é uma situação inadmissível. Em 2020, tá vivendo uma questão dessa, de uma violência dessa, de uma covardia dessa, é desumano. Eu espero que as pessoas que tenham visto essa série entendam dessa questão, que não é frescura, é a realidade. E ainda saiba que perto de você, muito provavelmente alguém está vivendo essa situação. Então abra seu olho, seja mais solidário e menos babaca, tá bom? Pois bem, gente, desculpa esse momento aí, espero que ninguém tenha se ofendido, mas se alguém se ofendeu, pouco me importa, vai procurar ajuda, tá bom? Em vez de ficar xingando, em vez de ficar relativizando, em vez de ficar diminuindo a dor das pessoas. Muito bem, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o seu like, comenta o que você achou da série, comenta o que você achou do review aqui, se inscreve no canal para mais vídeos. E olha só, parece que está confirmada a segunda temporada, ou seja, coisas que não tiveram respostas podem ser respondidas na segunda temporada. Nós esperamos muito por isso. Cuidado se você for comentar, não falar nenhum spoiler para não estragar a surpresa, o prazer das pessoas de estarem acompanhando, beleza? Pois bem, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e fui!